Bom, primeiro vou me apresentar, sou o Matheus, não sou mais estudante, estou formado agora em Engenharia de Computação, na Universidade Tecnológica, e no final do ano passado recebi esse convite do professor Gilles, lá da França, que é um grande amigo do professor Luders, e para participar desse projeto da realização de um Digital Twin da cidade de Amiens, é, como uma forma de planejamento urbano e uma ferramenta de suporte à tomada de decisões ali pelos planejadores urbanos. Então, um pouquinho do contexto aí desse projeto, ele foi pedido ali pela cidade de Amiens, pela prefeitura da cidade, em parceria com algumas empresas, por exemplo, a Link City e a Cerema, que são os dois principais stakeholders do projeto. A Link City, meu, tá muito. Oi? Eu acho que só estava comentando aqui do meu, né? Beleza. É, então, essas empresas, né, a Link City, a Cerema, entraram em contato com a UTC, com o professor Gili, para a realização desse projeto, né? O Gili, ele tem um background de computação, assim, mas hoje ele está mais no departamento de engenharia urbana. Então, eles conversaram com ele para realizar isso numa disciplina de ateliê PPG, que basicamente é uma oficina de integração entre alguns cursos. Então, além da minha participação como estagiário de pesquisa, a gente contou com 20 estudantes de engenharia urbana e outros dois estudantes de ciência de computação. Então, eu, de segunda a sexta, trabalhava no projeto dentro da universidade e na quarta-feira todo mundo se reunia para a gente debater e para organizar próximas etapas, etc., do projeto. Então, rapidamente, dar uma passada no que é um Digital Twin. A literatura, ela varia bastante, né, sobre o que é um Digital Twin. A maioria ali dos autores colocam que o Digital Twin ele tem que ser uma réplica digital de um elemento físico, ou um sistema, de forma que haja uma troca bidirecional entre os dados dessa ferramenta digital com o sistema físico real, né? E então você pode, por exemplo, fazer leitura de sensores e de dados em tempo real lá do sistema físico e, em contrapartida, você também pode atuar nele através da ferramenta digital. Por exemplo, hoje, né, alguns digital twins que já estão mais tempo assim, em desenvolvimento, eles conseguem reproduzir, por exemplo, prédios, né? Isso aí é um exemplo de um prédio onde você consegue ler dados de temperatura, é, concentração de dióxido de carbono, inclusive você pode atuar ali nas janelas, fechando elas ou não. E isso, né, para sistemas menores, né, sei lá, dentro da indústria, ou dentro, sei lá, um motor, um jato físico menor assim, a gente consegue reproduzir bem. Agora, é muito desafiador você pensar nisso para uma cidade, né? Porque uma cidade, ela é multidomínios, porque é variado os dados que você vai encontrar no problema, seja pluviométricos, temperatura, tráfego, e também são muitos, né? Porque a gente está gerando esses dados também a todo momento, né? Então é um desafio bem grande é, construir um digital twin e ainda fazer a manutenção dele no longo prazo. É, vamos falar um pouquinho do contexto da cidade de Amiens. Ela é uma cidade do norte da França, com 130 mil habitantes. E essa região que a gente focou, né, nos nossos estudos é essa região chamada de Gare-la-Vallée, que fica bem próximo à estação de trem da cidade, também é, uma área residencial e também uma área comercial ali. E é uma região bastante suscetível a inundações. Em 2001 aconteceu uma inundação, enchente lá bem grave, assim, deixou bastante gente desabrigada e custou.
bastante lá para o governo francês na época, é, né, resolveu o problema lá das enchentes nessa época. Atingiu outras cidades também, mas a minha foi uma das mais afetadas. Então, é, os projetistas, os arquitetos e planejadores da cidade, eles têm uma estratégia para essa região que é a soft resilience, que é basicamente você conviver com a enchente, né? Conviver com a água. Então, a ideia deles, né, na construção do Digital Twin é justamente para auxiliar na tomada de decisões para saber o que a gente vai fazer com essa região em caso de você precisa atuar rapidamente, né, no caso de uma enchente, ou para a gente planejar a cidade no longo prazo através, né, dessa ferramenta para ela dar um prospecto, né, de como vai ser isso no futuro. Então, as características, né, da ferramenta que a gente fez para a gente poder realmente estudar e demonstrar o impacto dos diferentes enchentes que podem acontecer na região e os impactos em diferentes organizações urbanas, né? Então, se na região a gente vai construir prédios, quer ver o impacto dessas enchentes nesse novo planejamento, nessa nova or- ordenação urbana ali. No mais, avaliar os impactos das medidas, é, você pode fazer de mitigação, por exemplo, a construção de bombas d'água, barreiras de proteção ou uma represa de contenção de água, ver como que isso impactaria no cenário urbano e poder simular diferentes cenários. Então, aqui são alguns objetivos do projeto. Esses objetivos foram alcançados assim por diferentes equipes dentro da disciplina, né? Então, por exemplo, uma equipe responsável por planejar o design e a interface da ferramenta. É o objetivo 1. Outras pessoas ficaram mais responsáveis pela preparação dos dados. Tinha uma mais voltada às ferramentas em 3D para modelar os objetos 3D que a gente colocaria em cena. O objetivo 4 ali é mais voltado à minha área, né, de produção, que é a arquitetura, né, do software, projetar isso e escolher as tecnologias para a gente pensar o nosso objetivo. E ali os objetivos 5 e 6 mais voltados à prova de conceito e à avaliação do potencial dessa tecnologia. E rapidinho, né, o fluxo que a gente seguiu ao longo do projeto. A gente fez o levantamento de requisitos com os parceiros, né, com as empresas e com a cidade de Amiens. Depois disso, a gente fez a coleta de dados através do portal de dados abertos da França e também com esses parceiros. Por exemplo, o CEREMA, ele trabalha já com estudos hidráulicos da região, então vai ser os dados para a produção das enchentes. Aí o time de dados lá fez, processou, né? Trabalhou esses dados para a gente, através do QGIS, Excel, Python, algumas ferramentas. Passando esses dados para o pessoal né, mais voltado a civil ali, que fez isso de forma 3D, através de vários ferramentas, InfraWorks, Revit, Blender. E a parte final ali, essa cascata, é justamente um desenvolvimento da ferramenta que envolve mais a computação, que foi onde eu atuei mais fortemente, a criação do banco de dados e o desenvolvimento ali da parte 3D e dos cenários do protótipo. Aí, no levantamento de requisitos, né, a gente queria poder enxergar os diferentes tipos de enchentes. Então, o Seremar lá fez um estudo que demonstra lá os ciclos de enchentes lá na cidade de Amiens. Então, existem algumas enchentes que ocorrem a cada 10 anos, 100, 1000 anos. A 1000 anos é a mais forte de todas. É, a ferramenta tem que possibilitar a gente ver diferentes organizações urbanas e também as medidas de mitigação, né? O meximento, a bomba d'água, a represa de água também. O segundo requisito é que esse cenário ele é construído em tempo de execução do código. Então, ele não é uma solução travada, porque como a gente tem a base de dados, sempre que ela é atualizada, modificada,
isso também impacta em como você vai visualizar as coisas na ferramenta. E é importante, né, para um digital twin ele poder evoluir junto com a cidade que está em constante evolução. Então, se um novo prédio é criado, né, construído, a gente pode incluir ele na base de dados e isso vai se refletir na ferramenta. E aí o usuário pode avaliar, por exemplo, quais prédios foram afetados por enchentes, qual altura foi esse impacto. A ferramenta também gera alertas de altura de água alcançados e o estado também da infraestrutura da cidade após uma enchente. Aqui, falar rapidamente da aquisição desses dados. Como eu falei, foram pelo portal de dados abertos lá da cidade da França, do governo francês e também do CEREMA. O terreno, ele é feito através dessa tecnologia LiDAR, que é um mapeamento laser. Assim. O terreno, ele tem 1 metro de precisão. Os modelos hidráulicos foram aqueles estudos prévios, né, do ciclo de enchentes milenares, de 100 anos e de 10 anos. Os prédios foram já também dos dados abertos, só que lá a gente tinha só vetorizado, então era em 2D, a gente teve que passar isso para 3D, através do processamento, das ferramentas InfoWorks. E assim como os prédios, as rodovias e demais coisas também foram feitas através do InfoWorks. Esse segundo parágrafo, eu vou pular ele, mas fala ali o processamento. Aqui um diagrama de como ficou, né, funcionou para a gente chegar na ferramenta final. Então, os dados em shapefile e TIFF, que são os dados ali já referenciados e terreno, foram tratados pelo QGIS. Em seguida, eles foram colocados no InfoWorks para a gente transformar isso de 2D para 3D. O planejamento futuro, né, que são aqueles prédios que ainda não estavam construídos, mas que a Link City gostaria de construir, foram modelados manualmente pelos estudantes lá de engenharia urbana dentro da Revit. E aí a gente juntou, né, todos esses modelos 3D numa nova ferramenta, que é o Blender, e através disso a gente conseguiu exportar para a base de dados e, de fato, fazer a leitura disso lá pela Unity, que é a tecnologia final escolhida para o desenvolvimento do Digital Twin. A Unity, ela é um motor de jogos, né? Ele é muito usado para o desenvolvimento de jogos, mas não somente, né? Embora ele já seja consolidado para o desenvolvimento de jogos, ele já tem a sua atuação também na indústria, e mais recentemente até mesmo no Digital Twin da cidade de Orlando, foi construído em cima da Unity. Então ele serve bem para o nosso propósito, né? Porque ele permite a gente construir e enxergar essa característica 3D, né, das cidades e também a, a dimensão temporal, né? A evolução dela ao longo do tempo e né, os diferentes ambientes ao longo do tempo. Aqui é um screenshot de como ficou a ferramenta, né? Eu vou mostrar ali no final, então vocês estão com esse slide aqui. Mas antes de demonstrar ali, falar um pouquinho, né, das conclusões e das melhorias que a gente, né, o professor lá pensa para esse projeto. Bom, em especial a parte 3D ali, ela falta um leque bem grande assim, de detalhes, né? Até porque a gente teve um tempo curto, né? Foi de março a junho desse ano, o tempo para a gente desenvolver. Então não deu assim para criar modelos 3D super detalhados. Né? Então ela tem essa falta aí. É, quando a gente, por exemplo, usa o InfraWorks, é, isso fica bem detalhado, os prédios ficam mais bonitos. Só que essa é uma ferramenta que limita a gente, porque ela não vai permitir criar novos cenários de impactos climáticos. Por exemplo, hoje a gente consegue fazer as enchentes, mas se a gente quisesse pensar em ondas de calor, ou, né, chuva, outros cenários climáticos, a gente poderia fazer na Unity e a InfoWorks não permite isso ainda. Embora ela já seja uma ferramenta há muito tempo, né?
Bom, um aspecto, né, da avaliação, mais ou menos na linha do que eu já falei, né? A gente teve pouco tempo para desenvolver, então realmente ficou um protótipo, assim, bem limitado ainda. A gente já consegue ver algum potencial dela ali. Com relação aos problemas técnicos, ela tem a precisão, né, do terreno e das enchentes não é a mesma. Então, o terreno ele tem a precisão de 1 metro, mas as enchentes, os dados que a gente tinha de enchentes é 10 centímetros. Então, as coisas que a gente está enxergando ali não está exatamente acurado, né? E também a gente não teve tempo para desenvolver modelos hidráulicos mais complexos, por exemplo, com simulação de fluidos. Hoje é o modelo a superfície de inundação, então é basicamente um plano que, que ele varia o eixo líquido dele ao longo do tempo. A gente não tem essa parte de fluidos envolvida. Então, né, como trabalhos futuros, realmente desenvolver esses modelos hidráulicos, levando em conta, por exemplo, características de permeabilidade do solo, também desenvolver mais medidas não estruturais, de medidas de gerenciamento de risco, né, por exemplo, evacuação de pessoas, ou o que aconteceria com a cadeia de suprimentos da cidade, né, e o desenvolvimento de novos impactos climáticos, como eu mencionei, como calor, mudança térmica. Eu vou encerrar, então, a parte, né, do slide com demonstrar como é que ficou para mim. Ah, beleza. Então, a ferramenta é bem estado de protótipo, assim, ainda. O usuário, dia a dia, assim, ela é um pouco bem diferente do que está acostumado, né? Porque não é um final aqui, o menu inicial é só as configurações da base de dados. Você leva um segundinho ali até ela carregar tudo. Aqui a gente fez um corte, né? Que não é a cidade toda. Pegou um retângulo lá da cidade para mostrar essa aqui, a região que tem ó, as construções em 3D aqui é a região estudada, né? Que eu demonstrei lá no slide. Então, da a hidrografia, né? O Rio Sono, quarta cidade. Temos aqui esses prédios em amarelinho aqui, são aqueles que faltam, né? Do talhamento. E aí tem alguns prédios, né? Que são aqueles mais importantes, os prédios que os estudantes desenvolveram manualmente, até já tem aqui mais um nível de detalhe maior. O terreno, embora ele tenha a precisão de 1 metro, a textura dele, que é essa imagem que vem por cima dele, ela tá bem baixa resolução, né? A grama não consegue nem ver direito. Tem as ruas, tem, sei lá, tem, é, só, acho que ela realmente não é só um plano, né? A cidade ele tem diferentes níveis de terreno. E aqui nesse menu na esquerda aqui, a gente pode configurar as simulações, né? Então, tipo, aqui é a inundação de 10 anos e de 1.000 anos. A gente pode escolher quando a gente quer simular. Esse, a minha é os prédios atuais ou futuros da cidade. Então, quando eu seleciono aqui o prospectivo, pode ver a cidade planeja, né? A nível de construção futuramente. Toda essa região aqui vai ser construída. Eu ligo aqui a chavinha, consegue ver.
mudança ali no cenário, né, na paisagem da cidade. A gente tem as medidas estruturais, a gente pode escolher um setor de inundação para colocar uma bomba, né, para fazer a retirada da água. Pode escolher um limite de, de altura de água para as enchentes. Esse zona de é a represa. Por enquanto, ela é só visual, ela ainda não tem nenhum impacto na enchente mesmo, só buraco de água aqui. E esse batedor é barreira de proteção, e ela basicamente inclui aqui nas portas desse prédiozinho aqui, essa barreira para a água não atingir. Aí eu vou simular em velocidade média a de 1.000 anos. Então, como eu falei, ela é um modelo de superfície de inundação. Então, basicamente, é só um plano de água que está subindo ali. Não tem nada de simulação de fluidos ainda. Aqui em vermelho são os prédios que foram atingidos pela enchente. É, e quando você passa o mouse em cima deles aqui, faz esse highlight branco, aqui, você pode escolher, selecionar um prédio, né? E ver as informações dele. Isso aqui está sendo lido lá da base de dados. Então, tipo de prédio, quantos andares, a altura dele, a altura em relação ao nível do mar e a altura da inundação também. Então, e aqui, esse outro prédio aqui, né? A inundação está batendo aqui e aqui nesse canto direito mostra a altura dessa inundação dentro dessa estrutura, né? De 2,6 metros. Então, todo mundo que está em vermelho aqui, regiões afetadas, a gente pode ter aqui o impacto, né, da barreira de proteção, né, do prédiozinho. O ponto mais alto ali da enchente, ele não chega a transbordar, não chega a passar a barreira, e a enchente já começou a diminuir. Aqui no canto superior direito tem um gráfico da altura dessas águas, né, ao longo do tempo. Isso aqui é a média para cada superfície de inundação. Elas são identificadas aqui por esses nomezinhos, AE12, AE11, AE14. Então, essa altura aqui é a média entre todas as superfícies de inundação. Quando eu seleciono um setor específico, né, uma superfície específica para fazer o bombeamento de água, aí ele mostra relativo a somente aquela superfície. Então, aqui eu vou colocar a medida, a bomba, né, para funcionar, para limitar a enchente a 1 metro na superfície 12, que é essa aqui. Então, quando atingir 1 metro, a bomba começa a funcionar, ela segura o nível de água, então aqui no gráfico a gente vê que ela já não atinge aquele ápice, né? E ela gera também aquele alerta. Tá? Aquelas telas lá dá para ver melhor o alerta, porque tem uma barra na frente, né? Ali parece que o pontinho de interrogação ali com alerta de água. E aí quando a gente volta a baixar, o alerta para de emitir ali. É, tipo isso das funcionalidades. E agora a gente pode abrir para dúvidas. Da gravação. É, parabéns. Obrigado. Tá muito completo, tá muito bacana. Eu vou fazer já uma série de perguntas para aproveitar o microfone. Uma, você tem noção da extensão total? Você sabe do que foi modelado? Porque o InfraWorks me parece que ele limita em 100 quilômetros quadrados, eu não tenho certeza. É o máximo que ele consegue fazer.
Seria, sim. É, então, né, voltando, resgatando ali, né, essa aqui não é o InfraWorks, né, é a Unity. Uhum. Eu não cheguei a usar muito, porque o InfraWorks foi uma parte mais voltada lá para os estudantes de urbano. Eu sei que, assim, a nível de detalhe, nível de aparência, fica realmente bem mais complexo, fica bem mais completo. Agora, a nível de renderização, a nível de recurso computacional, ele realmente era mais limitado, assim, quando você simulava esse trecho aqui, né, de cidade, o PC de um colega lá, que já era, né, tipo, muito boa, bastante memória, ele já sofreu um pouco, assim. Não sei a extensão de fato, mas eu imagino que ele não conseguiria simular a cidade de Amiens inteira, por exemplo, porque ele já ia ter um gargalo bem grande no InfraWorks. A Unity, por ser, né, uma software do jogo, né, não sei quem já teve contato com o jogo, mas a gente consegue fazer muita coisa, né, mundos abertos, porque a gente consegue gerenciar, por exemplo, num jogo a gente consegue gerenciar o que vai ser exibido. Aqui, a gente está renderizando o tempo inteiro, o computador está fazendo os cálculos o tempo inteiro para a cidade inteira. Mas a gente poderia, né, desenvolver formas de, por exemplo, nesse momento em tela, tá só esse segmento aqui, essa torre. Então tudo que está para trás, a gente consegue ver, o computador, a gente pode criar esse teste se o computador não precisar renderizar isso. Então, por, por o Unity permitir isso, a nível computacional, a gente consegue atingir bem mais coisas no longo prazo, com muito desenvolvimento, mas em comparação com o InfraWorks, ele não tem essa sistema de cache, assim, que eu saiba. Não lembro muito bem como é que é, mas É, ele é mais limitado, assim. ele tem, mas não é, Não funciona tão bem, né? não é muito. É. É, uma outra coisa, como você falou lá no começo, né, uma característica importante ou até definidora do Digital Twin é a troca de informações do modelo com a realidade, da realidade com o modelo. Vocês chegaram a fazer alguma experiência de atualização online, assim, atualização em tempo real? Porque aqui você está procurando algumas coisas que estão arquivadas no banco de dados, né? O nível que você tem de. Então, vamos pegar agora se alguma uma simulação aí de mudou a temperatura naqueles prédios ali, Isso. mais ou menos. Não, no meu estado que o computador está, né, ele não está integrado com nenhum sensor de IoT, nenhum, nenhuma API que faça isso periodicamente, essa leitura. No momento, né, alguns autores vão discutir se isso aqui é um digital twin, vão chamar de digital shadow, só uma réplica digital, né? Então, ele ainda não tem essa troca de informações entre o sistema e o modelo. Bom, agora não é uma pergunta, é uma proposta, talvez indecorosa. Você vê, a gente tem um modelo da cidade. Você teria interesse em trabalhar em cima dele para ver a possibilidade de andar com esse modelo em direção ao Digital Twin? E aí a gente, se houver o interesse, a gente se propõe a dar o suporte no que a gente pode.